Boa noite, pessoal. Estamos no segundo dia dos nossos encontros sobre conservação, preservação de acervos. Hoje temos um convidado muito especial, o Gabriel Bevilacqua, e para relembrar um pouco do que a gente discutiu ontem com Cissa, a Cecília Winter, nós vimos os agentes de riscos, né? Os 10 agentes de riscos, o papel do conservador, restaurador, essa diferença da nomenclatura e como eles atuam nos museus. Também vimos os padrões de reserva técnica e outros equipamentos que podem ser usados. E também sobre essa conservação preventiva, que é super necessário quando a gente fala de conservação, preservação dos acervos. Ela introduziu um pouco, assim, falou sobre o método ABC, bem rápido, né, só para contextualizar a sua fala. E o Gabriel é a pessoa que vai conduzir essa fala hoje, né? Só para lembrar, nós estamos gravando esse nosso encontro, vai ser disponibilizado depois no canal do YouTube da Oficina Brenan. E essa é uma proposta da Oficina Brenan como uma contrapartida do nosso projeto de reestruturação da reserva técnica, que é o PRONAC 193970. Então, a gente está super feliz de tê-los aqui novamente para o segundo dia. Muito incrível, muito obrigada mesmo por todos estarem aqui, fazerem presente. E eu vou falar um pouco do Gabriel, nosso convidado de hoje. O Gabriel Bevilacqua, ele é historiador, especialista em arquivos pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Foi coordenador do Centro de Documentação e Memória da Pinacoteca de São Paulo, professor de Ciência da Informação da UFF, gestor de acervo do Instituto Moreira Salles e professor do ICOM, International Training Center, do ICOM-ITC, e do Programa de Treinamento, Documentação em Museus, do ICOM-CIDOC. Atualmente, ele coordena o acervo da Área.co, é professor do curso de Gestão e Inovação em Instituições Culturais, ABGC Expomos, pesquisador do projeto Teracan e consultor no Vulnerable Medias Lab, do Queen's University, em Canadá, e no Sistema ABC de Gestão de Riscos para o Treinamento Cultural pela Fiocruz e CRON CCI. Gabriel, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, o convite do acervo, né, a proposta dessas conversas, né, da Oficina Brenan, no Museu de Recife, que foi pensado pelo nosso querido Francisco Brenan. Hoje nós somos um instituto e com a proposta de conduzir esse acervo, cuidar desse acervo, não é, manter e tratar do âmbito educacional, formação de público, enfim. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, viu? Passo a palavra para você. Muito obrigado, Marinês, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço de novo pelo convite. Sempre bom falar desses e de outros tantos temas, né, que vocês abordaram nesses dias. Eu fico triste só de não ter podido acompanhar os outros dias, né, o dia anterior. E talvez amanhã eu consiga acompanhar um pouquinho da fala da Juliana, né, acho que é a última. Mas é uma pena não poder acompanhar, né, mas fico feliz aqui de ouvir a apresentação da Cissa e fico feliz de poder complementar um pouco e trazer algumas outras coisas para a gente discutir. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria aproveitar, antes da gente entrar na fala em si, comentar um pouquinho. O Marinês falou para vocês que eu estou participando de um trabalho voluntário para testar um sistema do sistema ABC que está sendo implementado via um novo software que está sendo construído pelo pessoal da Fiocruz, em parceria com o Canadian Conservation Institute e com o pessoal do ICRON, né, na figura do Pedersoli. Então, eu acho que é uma excelente notícia para todos nós, eu acho que é bastante oportuno poder falar disso agora, que a gente vai ter mais uma ferramenta aí disponível para poder ajudar os gestores e os conservadores, museólogos e todos aqueles responsáveis por acervos a fazer esse trabalho de forma mais efetiva, né? Vocês vão ver que a gente não vai dar tempo de se aprofundar muito no sistema aqui. Eu vou fazer uma apresentação breve para vocês,
mas é de fato uma metodologia complicada e até merece essa apresentação. Complicada não é a palavra certa, ela é bastante complexa e é difícil de ser implementada e mantida. Então, um dos grandes desafios é esse, é tornar isso uma metodologia que seja aplicável nas instituições e na maioria dos seus contextos, né? A gente está falando, por exemplo, do contexto brasileiro, que é diferente do contexto canadense ou europeu, onde essa metodologia foi construída, né? Então é importante que a gente possa contextualizar um pouco isso. E eu vou pedir para vocês a liberdade, no final eu reservei um tempo da nossa conversa de hoje para a gente falar justamente, discutir um pouquinho sobre essa questão da aplicação dessa metodologia no contexto e no cenário brasileiro, que eu acho que é o que nos interessa mais, né? A gente tem um esforço enorme do Pedersoli, acho que talvez a maioria de vocês já conheça ele fez uma série de cursos, workshops, e essa metodologia está publicada em português, eu vou mostrar as referências para vocês, então a gente tem bastante material disponível, e de certa forma faltava esse sistema que ajudasse a gente, um software que ajudasse a gente a fazer o input desses dados todos, para ajudar a gente a analisar e chegar de fato nas propostas de implementação de melhorias, né, de mitigação de riscos, que é o que nos interessa. Então, só voltando à questão do software da Fiocruz, ele está em fase de teste aí de uma versão beta, mas ele deve ser lançado ano que vem e ele vai ser disponibilizado gratuitamente para instituições brasileiras, não só brasileiras, mas no mundo todo. Ele deve ser traduzido em mais de um idioma, né? Quem está acompanhando isso é o próprio Pedersoli e o Michalski aqui no Canadá, que são os autores acho que vocês já sabem, do sistema ABC, né? Da metodologia de gestão de riscos para patrimônio cultural. E eu gostaria de poder mostrar para vocês um pouco o software, mas ele está numa versão ainda não feita, eu não consegui uma autorização direta da Fiocruz, mas acho que em breve vocês vão ter acesso a isso, então é bacana, acho que só de poder dizer que isso está acontecendo já é muito bacana. É um sonho antigo de várias pessoas ter essa ferramenta, né? Existe uma ferramenta em inglês já usada no Canadian Conservation Institute, disponibilizada, mas ela é um pouco mais complicada do que esse software. Esse software tem uma série de revisões e facilitações que foram implementadas pelos dois criadores do sistema, que vão ser muito úteis para a gente, né? Então, vou disponibilizar a apresentação para vocês aqui, para a gente começar a nossa conversa. E como eu falei para vocês, eu espero que a gente possa discutir no final. Só um minutinho que eu acho que eu cliquei no lugar errado aqui. Todo mundo está vendo a apresentação? Acho que está tudo certo, né? Tá certo. Então, a gente vai falar, complementando um pouco a fala da Cissa de ontem, falando um pouco mais do método, né, explicando como que ele funciona e como que ele se propõe como uma ferramenta para esse tipo de trabalho. Então, eu trouxe para vocês, assim, para a gente começar um pouco as referências que eu estou utilizando, e eu coloquei aqui da mais nova para a mais antiga, né? É lógico que o que eu estou usando como referência geral, e de onde eu tirei a maior parte do conteúdo que vocês vão ver aqui, e até já adianto, vocês não precisam se preocupar em copiar nada, porque, obviamente, vocês podem ter minha apresentação, vocês vão ter ela disponível, mas a metodologia em si, muito mais bem explicada do que eu estou colocando aqui, em muito mais detalhe, com muita ilustração e exemplo, ela está totalmente disponível nesse documento aqui, que é o Guia de Gestão de Riscos para o Patrimônio Museológico, que foi uma parceria do Ibermuseus com o ICROM, para traduzir para o português esse documento, que já está em vários idiomas. Então, ele está em português disponível, como eu falei para vocês, isso é uma coisa muito bacana da metodologia, que é na contramão do que a gente tem um pouco de normativas e diretrizes. A gente tem muito material publicado em português para apoiar o trabalho de gestão de riscos em instituições de memória, né? Isso é uma vantagem enorme, somente se tratando, como eu falei para vocês, de uma metodologia que é complexa, né? Então, das coisas mais recentes que a gente tem, e eu não vou entrar em detalhe aqui, mas acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada depois, porque a gente vê
é justamente na aplicação da metodologia nas instituições que a gente vê um pouco mais em detalhe quais são as questões e como se dá esse resultado dessa metodologia, né? Então, o mais recente que a gente tem é do trabalho feito na Fiocruz, com o apoio do Pedersoli também, e a gente tem esse relatório que está disponível também. Se vocês colocarem no Google, vai aparecer, vocês vão conseguir acessar, mas depois vocês vão ter aqui também as referências todas. A gente tem, de 2019, também recente, uma espécie de um relatório manual do Arquivo Nacional, do trabalho que foi feito lá também com o Pedersoli. E aqui eu chamaria atenção para uma coisa que é bastante interessante de se ver, que geralmente é o que as instituições têm mais dificuldade de fazer, que é o sistema atribuir valor aos acervos, né? Que para poder justamente estabelecer, fazer a avaliação de riscos, estabelecer um cenário e com ações possíveis para mitigar esses riscos, a gente precisa saber valorar esse acervo, né? Entender o que é mais prioritário, o que é menos prioritário, de acordo com o valor, seja cultural, científico, para pesquisa ou educacional que esses itens ou esses conjuntos do acervo possuem, né? E aí, nesses relatórios, vocês vão ver o resultado desse esforço, que é da parte, como eu falei para vocês, a gente não vai entrar em detalhe nisso aqui, mas eu vou falar um pouquinho, quando a gente for falar na questão da discussão, né, sobre o contexto brasileiro. A questão da avaliação da valoração dos acervos é sempre muito complicada. Geralmente é onde eu acompanho alguns processos, né, de tentativa de implantação da metodologia em instituições diferentes, e é onde a gente vê um grande desafio assim, nisso e na continuidade do uso da metodologia, né? Então, é legal que vocês olhem lá, tanto na Fiocruz quanto do Arquivo Nacional, vocês vão ver esses gráficos que ilustram essa tentativa de valorar esses acervos, né? Isso nada mais é do que, como eu falei para vocês, estabelecer uma escala de valor dentro daquilo que a instituição possui, né? E aqui até compartilho com vocês um pouco da minha experiência nisso. A minha experiência mais recente foi no IMS, quando a gente chamou o Pedersoli para uma consultoria também. A gente fez uma tentativa da valoração dos acervos do Instituto, né? Eu passei um bom tempo lá no Instituto, foi o meu último trabalho mais efetivo à frente de uma coleção, né? De um acervo de grande porte. E a gente vê, é interessante de ver, depois eu queria até ouvir vocês um pouquinho lá no final, a gente vê quando a gente começa a discussão sobre o valor, né, daquilo que é mais importante para a instituição. É interessante que as próprias equipes de acervo geralmente não têm muita dúvida sobre o que é mais relevante ou o que é mais importante, né? Mas na hora de tentar colocar isso no papel e de estabelecer um comparativo lógico entre esses valores, a coisa fica muito difícil, né? Fica bem complicado, especialmente para acervos muito grandes e muito complexos, né? E aqui, como eu falei para vocês, é bacana que a gente tem exatamente dois desses exemplos, né? A Fiocruz tem um acervo enorme, que é composto não só de material de arquivo e de acervo museológico, mas patrimônio arquitetônico também, né? Então, é muito interessante a gente ver como isso se dá para esses acervos muito complexos de tipologia bastante variada. E os exemplos que a gente tem de aplicação no Brasil são bem interessantes, que a gente tem basicamente assim, que chegaram a terminar ou avançaram bastante na implementação do método. Esse caso da Fiocruz, do Arquivo Nacional, como eu mencionei para vocês, que está aqui, lançado em 2019 esse planejamento final, né? E o primeiro que foi publicado, que foi o da Biblioteca Nacional, que é de 2010, né, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos da Biblioteca Nacional. Então, a gente tem aí 3 grandes instituições com acervos bastante variados, que mostram para a gente como dá para fazer isso, né? Fica claro que é um desafio para a instituição, mas a gente vê claramente esses resultados sendo apresentados, né? Então, como eu falei para vocês, eu coloquei essas referências aqui de cara para a gente
poder contextualizar um pouco de onde a gente fala, ou de onde eu estou falando para vocês, né? Então, a gente tem, nessa ordem, esses 2 trabalhos que foram publicados, né? E depois tem o documento principal de referência, que é justamente o Guia de Gestão de Riscos, que está no site do ICRO em português, então vocês podem acessar lá. E a gente tem a publicação do método, da versão atualizada do método de 2016, que está no site do ICRO também. Esse só está em inglês, e o que a gente vai usar aqui, e o que a gente tem disponível em português, que é esse Gestão de Riscos para o Patrimônio Museológico, ele é uma versão condensada desse manual maior que a gente tem publicado em inglês, né? Eu acho que ele tem em francês também, em inglês e em francês, se eu não me engano. E aí, como eu falei para vocês, tem o documento da Biblioteca Nacional, que é um pouco anterior, e a gente tem, eu coloquei por último aqui, na verdade, essa ISO, que na verdade, a ISO serviu de referência para essa discussão toda e para o desenvolvimento da própria metodologia ABC, e ela é de 2008, né, mas ela virou uma norma publicada em 2018. E ao contrário do que a gente tem geralmente com as normas ISO, que você tem que pagar para ter acesso, né, essa norma especificamente ela está disponível, então todo mundo pode entrar lá para ver. Inclusive tem alguns dos gráficos que o próprio Pedersoli aproveita e reconstrói, né, para o documento que a gente vai usar como referência a partir desse documento da ISO, né. Então aqui vale a pena, eu acho que a gente, só para contextualizar um pouco a nossa discussão, entender que isso parte de um cenário maior, né? A gestão de riscos é uma ferramenta, uma metodologia bastante ampla, aplicada em tudo quanto é tipo de iniciativa, corporação, indústria humana, né? E ela foi adaptada e detalhada para uso no patrimônio cultural a partir da metodologia ABC, desenvolvida pelo Michalski e Pedro Pedersoli. Então, gente, se vocês tiverem dúvida depois, até queria deixar isso claro, eu prefiro que vocês se manifestem já, a gente pode ir trocando algumas ideias, né? É lógico que eu vou, se começar a travar muito a nossa discussão de conteúdo, eu vou pedir para vocês licença para continuar, mas se vocês tiverem qualquer questão, vocês podem me parar e perguntar, que é interessante a gente resolver essas dúvidas no meio do caminho, né? Mas como eu falei para vocês, a nossa proposta aqui hoje, ela é introdutória, né? É uma proposta de apresentação desse sistema. Então, como falei para vocês, a gente tem bastante material, vocês têm essas referências disponíveis. Então, tem muita coisa que eu não vou tratar aqui, que eu não vou conseguir tratar, mas que está detalhada e ilustrada ricamente nesse material, né? Eu sei que a Cissa discutiu com vocês a questão de risco, né, dos fatores de risco. Eu só vou fazer um apanhado geral aqui, um resumo de algumas coisas para a gente entrar, tentar descortinar um pouco o que é a proposta do método em si, né? Então, aqui, uma definição bastante simplificada, tirada também desse guia de gestão de riscos, né? Então, o risco é quando a gente tem um impacto negativo sobre algum objetivo. No nosso caso aqui, são acervos culturais, né? Então, quando a gente tem algum impacto negativo, alguma chance de ter algum impacto negativo sobre esse acervo, a gente tem o risco definido, né? Importante que a gente, muito importante que a gente entenda em relação ao risco, que a gente precisa levar sempre em consideração tanto a chance que ele tem de ocorrer quanto o impacto. Então, a gente vai ver, por exemplo, que grande parte da metodologia e do que é de muito valioso que ela traz para a gente é justamente tentar mensurar e oferecer uma estruturação lógica para essas questões, né? Qual que é a chance, qual que é a chance disso ocorrer e qual que é o impacto que isso pode ter no nosso acervo ou em partes do nosso acervo, né? Então, algumas questões que eu queria apontar para vocês também, né? A gente está falando, quando se refere a risco, a gente está falando de um risco futuro, ou seja, algo que pode acontecer. Então, a gente está falando aqui
de planejamento, da possibilidade de mitigar ou se preparar para lidar com esses riscos, né? Lógico que são coisas que podem já estar acontecendo e a gente identificá-las, mas justamente ele permite com que a gente se planeje para uma ação futura, né? E aí já tem uma questão muito importante para a nossa discussão do contexto brasileiro, que é justamente essa demanda de um planejamento, né, para de fato implementar isso. Então essa metodologia em si, como qualquer tipo de ação de escopo amplo, né, e programática, ela precisa de um preparo, de uma estrutura da instituição, né? E justamente o que ela traz é justamente essa capacidade de planejamento bastante estruturada. Mas para isso ela precisa ter um certo aporte institucional, que é uma das dificuldades que a gente vai ver que as instituições têm para poder garantir não só o conhecimento e uma implementação inicial do sistema e da metodologia, mas garantir a sua continuidade, que é o que faz mais sentido, né? Então, a gente vai ter vários tipos de riscos, grandes, pequenos, e a gente vai ver que a gente tem as opções de aceitar um risco, rejeitar ele ou tentar modificá-lo, né? Isso que a ferramenta oferece para a gente, né? Ela oferece a possibilidade da gente distinguir e diferenciar esses riscos dentro dos seus contextos para que a gente possa, a partir daí, poder operar ou propor uma linha de ação planejada para trabalhar nessa mitigação, né? Então, em relação à implementação nos acervos, a gente está quase sempre falando, vale a pena lembrar, né, que o impacto de riscos no caso dos acervos é sobre essa perda de valor esperada no acervo, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem, em relação à perda de valor, a gente precisa entender também o valor do acervo para poder estimar essa perda, né? Então, esse é um dos pontos complexos, mas também dos mais necessários para a gente conseguir caminhar com essa metodologia, né? É importante a gente entender também, né, que a gente tem quase tudo que a gente faz pode ter um impacto de risco, né? Então, cabe a gente poder analisar isso e poder oferecer respostas para esse gerenciamento, né? Então, o que tá se propondo aqui é justamente uma ferramenta que pode ajudar as instituições a alcançarem esses objetivos, né, e ter um planejamento mais efetivo e um uso mais adequado dos recursos que elas têm. A gente vai ver mais para frente, isso vai fazer parte da nossa discussão no final, que a grande vantagem de trabalhar com a metodologia ABC ou com a gestão de riscos, né, como está sendo proposto aqui, é que a gente oferece não só para os técnicos envolvidos e os gestores de área envolvidos com os acervos, mas para a instituição como um todo, uma forma bastante dinâmica e lógica de poder fazer essa análise de priorização, né, de poder identificar o que é mais importante e onde eu devo investir os meus recursos primeiro, né? Então, isso talvez seja das tarefas mais ingratas e mais difíceis dos gestores, né? Talvez tenha alguns de vocês aqui que já passaram por essa situação, mas a gente quase sempre a gente está lidando com um cenário de recursos muito escassos, né? Limitados, e com uma série de demandas que se apresentam, né? A gente pode estar falando de uma coisa mais focada, né? Eu posso estar falando de uma conservação, ações de conservação preventiva ou de restauro, ou posso estar falando até de coisas maiores que envolvem a própria manutenção da edificação, né? Mas são todas demandas que costumam aparecer juntas, né? E poder se planejar e poder identificar o que é prioritário, o que deve ser feito primeiro, e poder encadear isso como num planejamento de investimentos adequado é uma coisa super importante, né? Que pode definir o sucesso ou a derrocada de uma instituição que se propõe a cuidar de acervos, né? Então, essa ferramenta ajuda muito a gente a fazer isso, né? A gente a oferecer uma avaliação muito objetiva e bastante sintética, né? E que, se for bem comunicada, vai fazer sentido não só para a área técnica das instituições, mas para a área administrativa também,
né, para essa tomada de decisão qualificada. Então, aqui acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais, né? Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas nas minhas experiências com instituições de acervo, especialmente as que eu passei mais tempo, né, a Pinacoteca de São Paulo e o IMS, a gente tem, e eu acho que eu vi isso como consultor em outras instituições, e eu vi depoimentos de colegas também, a gente quase sempre tem uma certa cisão, um certo conflito entre a área administrativa e a área técnica, né? Tirando certos conflitos que a gente tem dentro da própria área técnica, né? Entendendo a curadoria, educação, conservação, documentação, museologia, né? E uma forma um dos problemas, né, e do porquê da gente ter esse problema é justamente uma falta de comunicação adequada por esse trabalho um pouco isolado que a gente faz, né, dentro das instituições. Então, a gente não tem noção do trabalho como um todo, então acaba trabalhando muito focado naquilo que a gente sabe fazer ou naquilo que está restrito à responsabilidade do nosso departamento e acaba tendo dificuldade de entender o que significa isso para a instituição como um todo, né? Então, e existe um problema de linguagem e comunicação, como eu falei para vocês, entre esse universo, digamos, administrativo, financeiro, e aquilo que seria a atividade fim do museu ou da instituição de acervo, que é o cuidado com as coleções e a sua comunicação e pesquisa, né? Então, esse tipo de metodologia, por que eu estou me alongando aqui? Porque eu acho que é extremamente um grande diferencial que ela tem e que mostra como ela é extremamente importante para a gente, é que ela permite muitas vezes a construção dessa ponte entre essas duas áreas que têm dificuldade de se comunicar. E uma das questões que está aí é justamente a ausência de indicadores de performance ou de trabalho para fazer com que o que é realizado nessas áreas seja comunicado na instituição como um todo de uma forma bastante acessível, né? Isso quase nunca acontece, né? Então, essa ferramenta, ela ajuda a gente não só a identificar esses riscos e a propor formas de tratar os riscos, mas ela significa muitas vezes isso, a gente está criando indicadores de trabalho e criando formas de poder comunicar aquilo que a gente faz, ou as demandas que o nosso trabalho tem, eu estou falando especificamente da parte técnica, né, para a instituição como um todo e às vezes até para fora da instituição, e de uma forma bastante técnica e muito bem justificada e estruturada. Então, isso pode parecer uma coisa pequena, mas na verdade isso tem um valor imenso, porque muitas vezes essa falta de comunicação e esse desentendimento em relação ao planejamento da instituição e do que são essas prioridades que trazem problemas imensos para as instituições, né? A gente sabe muito bem, eu não preciso enumerar aqui, porque cada um de nós aqui tem uma série de exemplos aqui na nossa trajetória do uso inadequado de recursos que, como eu falei para vocês, e como vocês sabem tão bem quanto eu, são quase sempre escassos e difíceis de serem conseguidos, né? E tem outra questão também, se são recursos que até pouco tempo atrás, hoje a situação ainda é mais complicada por conta da realidade política do país, mas são recursos que vinham geralmente de editais ou de financiamentos, né, linhas de financiamento público. E muitas vezes, se você não é capaz de implementar adequadamente um projeto que recebeu esses recursos, é porque você não tem a estruturação técnica necessária, o planejamento necessário para fazer isso, você vai ter dificuldade de ter mais recursos para garantir a continuidade dessas mesmas iniciativas. O que aqui a gente é importante apontar que isso é uma contradição em termos, né? Porque boa parte do que a gente faz com leis de incentivo e com esses editais todos são ações que deveriam ser programáticas e parte de um orçamento comum ou estável da instituição, né? E não precisariam ser financiadas com projetos que vêm e vão, né? E com prazo de execução sempre muito
muito curto, né? Então, a gente está falando aqui, geralmente, de quase todas as ações técnicas relevantes que as instituições de memória fazem, seja conservação preventiva, instalação de reserva técnica, organização de inventário, ou mesmo informatização, digitalização, criação de plataformas digitais para disponibilização dos seus acervos, tudo isso geralmente só acontece quando a instituição consegue um recurso via edital, né? É muito raro as instituições que têm um orçamento fixo e planejado, né, para tornar isso atividades programáticas e contínuas, né, que é o que elas deveriam ser. Então, a gente vive um pouco essa realidade bastante difícil, e como eu falei para vocês, essa metodologia, ela ajuda muito a gente pensar o acervo como um todo e a realidade desse acervo dentro da instituição de forma mais ampla. Então, ela é, de fato, absolutamente essencial para as instituições poderem fazer um uso mais adequado e aproveitar da melhor forma esses recursos escassos que elas têm, né? Então, espero que tenha ficado claro, mas como eu falei para vocês, a gente vai discutir isso de forma mais aprofundada depois. Então, vale lembrar que a gente tem vários tipos de riscos, assim, e num cenário muito amplo, a gente tem riscos que a gente pode considerar aceitáveis e que a gente não vai resolver não fazer nada em relação a eles, e tem riscos que são os que a gente considera inaceitáveis, que trazem um impacto considerável ao acervo, que são esses justamente que a gente vai tratar nesse processo contínuo da gestão de riscos, né? E aqui eu trouxe para vocês, para a gente lembrar isso, que isso é importante, né? De novo, essa questão do planejamento que está por trás disso, ou da possibilidade de oferecer uma estrutura para esse planejamento de mais médio e longo prazos, ou de entendimento de um processo contínuo de gestão que está por trás disso, né? E aqui vale a pena a gente comentar que a gente tem o que parece ser, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, né? Essa metodologia, para ela funcionar, a gente precisa tratar ela de forma cíclica, como esse processo contínuo, né, que está aqui. Vocês vão ver que a gente tem o que se considera normalmente 6 etapas para essa aplicação dessa metodologia, e a última delas é sempre essa de monitorar, comunicar e de fazer isso voltar de uma forma dinâmica, né? Tanto é que, se eu não me engano, na versão original da metodologia do ABC, aquela que está em inglês, eles falam em 5 etapas, né? Essa 6ª etapa, que é o monitoramento, foi colocada depois, justamente para garantir essa visibilidade, né? E esse monitoramento faz parte, acho que até por isso que ele não foi entendido como etapa em si na metodologia, na publicação anterior, porque a gente parte do princípio, a gente precisa partir do princípio que essa metodologia, ela faz parte de um ciclo de gestão contínuo, né? Então, não é algo que, por excelência, a gente estava falando desses projetos que a gente elabora, né, para ganhar recursos, para poder fazer essas ações programáticas nas instituições. Esse tipo de trabalho, por exemplo, gestão de riscos, por excelência, é uma coisa que não pode ser tratada como projeto, tem que ser tratada como um processo contínuo, né, como uma iniciativa que é parte programática dessas instituições. E aí a gente já aponta para uma questão difícil em relação à própria metodologia, né, que justamente todos aqueles exemplos que eu dei para vocês, tirando o exemplo da Fiocruz, se eu não me engano, na verdade, acho que até não. O que a gente tem são esses exemplos de grandes instituições, como eu falei para vocês, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Fiocruz, que são instituições que têm condições de poder injetar recursos continuamente. Eu não estou falando de recursos só de dinheiro, mas estou falando de infraestrutura e pessoal dedicado para fazer com que essas coisas se tornem um processo de gestão dentro da instituição e não uma coisa temporária, né? Então, esse a própria metodologia, isso que eu queria apontar para vocês, traz isso no seu bojo, né? Ela aponta para essas dificuldades de como é importante que a gente tenha esse tratamento contínuo para
para poder entender as demandas de conservação preventiva dos acervos e poder tratar os riscos inerentes a elas, mas ela em si também precisa ser tratada como um processo intrínseco das instituições, e não como algo que a gente traz a uma equipe de fora, a gente faz um treinamento, estabelece lá algumas coisas, depois aquilo acaba quando o projeto morre, né? Então, isso é uma tristeza que acompanha muitos de nós que trabalham com essas instituições e com instituições de acervo, que a gente vive, às vezes, essa dificuldade desses projetos, que a gente ganha um edital, então, durante um ano, a gente vai ter muita coisa acontecendo, e depois é muito difícil a instituição conseguir absorver esse know-how e transformar isso numa coisa continuada dentro do seu plano de trabalho, né? Então, como eu falei, se vocês não concordam ou têm questões para levantar, eu adoraria ouvir vocês também em relação a isso, tá? Então, por que a gente deve trabalhar com a gestão de risco e com a metodologia ABC especificamente, né? Aqui a gente já até falou, adiantei algumas coisas, mas ela proporciona essa visão abrangente em perspectiva dos riscos, né? Então, você não está avaliando... Isso é muito comum para quem lida com conservação, com gestão de conservação preventiva nas instituições, a gente tem um pouco, às vezes, essa visão um pouco focada demais. Então, você está tentando resolver um problema, mas você não consegue ter uma perspectiva mais abrangente desse problema em relação a outros problemas que você tem que resolver. Então, muitas vezes, a gente transforma aquele problema aquilo vira o nosso foco de atenção e aquilo absorve recursos e pessoal, e a gente acaba não dando atenção necessária para outros problemas que aparecem ou que estão presentes, e às vezes até piores, porque a gente não conseguiu sequer identificá-los, né? Então, a metodologia é muito eficiente nisso também, de permitir com que a gente faça essas revisões constantes para entender se o risco continua lá, que outros riscos novos estão aparecendo e, comparativamente, qual que é o peso desses riscos para que a gente possa mexer no nosso planejamento para lidar com a mitigação desses problemas, né? Então, como eu falei para vocês, a questão de fazer escolhas, estabelecer prioridades e fazer escolhas, que é uma questão típica, né, de qualquer um que lida com atividade de gestão, e é um grande problema para instituições de memória como um todo, porque elas têm recursos mais limitados do que outros tipos de corporações, por exemplo, né? Então a gente precisa fazer um uso muito comedido e muito bem objetivo e muito eficaz desses recursos, né? Ela é preciosa porque ela permite a gente estabelecer com clareza e justificar com clareza quais são essas prioridades e por que a gente precisa de determinados recursos, né? Aqui vale... queria dividir com vocês, por exemplo, talvez é uma coisa que vocês já viveram em em parte da trajetória profissional de vocês, mas eu, por exemplo, muitas vezes me sentia como gestor que pede coisas, por exemplo, para um departamento financeiro, né? Pede a liberação de recursos para fazer tal coisa, sei lá, instalar termohigrômetros ou comprar mobiliário novo, esse tipo de coisa que a gente pede, solicita normalmente, né? Geralmente isso precisa ser acompanhado de um monte de justificativas técnicas, o que é uma coisa um pouco triste, porque, na verdade, as instituições muitas vezes contratam as pessoas com um perfil profissional específico e depois, mesmo com essa contratação, ainda exigem que aquilo seja justificado e rejustificado infinitamente, né? Eu já passei por situações que eu queria compartilhar com vocês, em que você se sente, por exemplo, alguém que está sendo tratado como alguém que está querendo torrar o dinheiro à toa da instituição, né? Então, pedindo coisas aleatoriamente, porque aquele problema da comunicação que eu falei para vocês, porque o outro lado muitas vezes desconhece essas demandas e o porquê da gente pedir essas coisas. Então, a gente precisa muitas vezes detalhar isso e justificar de uma forma adequada, e como eu falei para vocês, muitas vezes usar indicadores e conseguir mensurar os problemas que a gente tem para conseguir justificar tecnicamente o investimento de certos recursos. Isso funciona não só para dentro da instituição, quando a instituição tem orçamento próprio,
mas quando nos próprios projetos, a gente também precisa justificar tecnicamente esses projetos, e quanto mais conhecimento a gente tiver desses problemas em relação aos acervos e à sua segurança, obviamente mais fácil fica da gente justificar e ter atendidos esses pedidos, né? Então, obviamente, para planejar e para adotar medidas em relação à salvaguarda dos acervos, essa metodologia cumpre um papel essencial, né? Otimização de decisões, a gente já falou dela, né, dessas questões. Planejamento mais eficaz de recursos também. O planejamento dinâmico e cíclico e de longo prazo, que eu acho que a gente comentou também, eu acho que aqui vale um reforço. Essa é uma grande dificuldade acho que de todas as instituições que eu conheci, primeiro porque a gente parte desse modelo de financiamento por projetos, né, via editais. Então, é muito difícil você fazer um plano de trabalho, um planejamento efetivo, ou seja, um orçamento de médio e longo prazo, se você tem esse horizonte muito curto desses editais, né? E mesmo instituições que não têm, por exemplo, o Instituto Moreira Salles, onde eu trabalhava, não usava dinheiro de edital, tinha um orçamento próprio, um orçamento fixo, né, com base no endowment, e mesmo assim a gente tinha uma dificuldade tremenda de fazer um planejamento de longo prazo para os acervos, né. Isso significa, né, isso pode ser desdobrado em múltiplas formas. Por exemplo, uma das questões que a gente pode discutir longamente aqui é a questão do crescimento dos acervos e das suas demandas, do desdobramento dessas demandas técnicas em relação à salvaguarda, né. Então, poder estabelecer, por exemplo, estatísticas de como esse acervo cresce, em que tipologias, ou o que significa isso em termos de volume, ou de metro quadrado ocupado, ou de peso, né? Então, ter esses indicadores claros ajuda a instituição a se planejar de longo prazo. Então, isso até acabou acontecendo no Instituto por uma questão de a gente ter identificado áreas de reserva técnica que tinham um peso muito acima do que foi estruturado para o edifício. Então, isso obrigou a gente a se planejar para a construção de um novo edifício, para reorganizar a reserva técnica, levando em conta a questão do peso dos acervos, que era algo que não era feito, né? E aí, até aqui, outra questão importante que a gente pode ilustrar, a gente vai ter a questão esse planejamento dinâmico e cíclico, que quase nunca acontece, ele se contradiz em relação ao que a gente consegue fazer nas instituições, que geralmente é um planejamento emergencial, que parece uma contradição em termos, mas é quase isso que a gente vive cotidianamente, né? Não sei se vocês compartilham comigo isso, mas como a gente não consegue ir além dessas demandas de curto prazo, o que a gente faz é tentar responder a coisas emergenciais. Então, a gente faz planejamentos, ciclos de planejamento muito, muito curtos para dar conta de coisas que estão acontecendo naquele momento. E isso nos traz uma enorme dificuldade de ter essa perspectiva mais ampliada em relação aos acervos e às suas demandas dentro da instituição, né? E, como eu falei para vocês, uma coisa preciosa da metodologia é justamente poder oferecer isso. A gente consegue ir até o final e fazer todo esse mapeamento, né, do que são os acervos, suas características e os seus problemas e os riscos que existem em relação a esse acervo. A gente consegue ter esse olhar ampliado do acervo, e isso tem um valor inestimável para fins de planejamento, né? Então, aqui, como comentei com vocês antes, essa questão, a ferramenta pode oferecer também essa fundamentação técnica para resolver problemas, né, dilemas, disputas da própria gestão, né, seja de definição de prioridades, seja de o que acontece com alguma frequência de disputa de recursos, justamente por uma falta de uma visão mais clara do que é prioridade para a instituição, né? Então, é muito comum, por exemplo, que quando a instituição tem algum orçamento próprio, existe uma certa disputa ou uma certa dificuldade de alocar os recursos de acordo com aquilo que é pedido por cada um dos departamentos ou das áreas envolvidas, né? Então, a metodologia pode oferecer bastante clareza nisso, né? Deixando muito claro, inclusive oferecendo
lógicas de cálculo, né, com valoração atribuída, que permitem a gente olhar isso até de forma, como eu falei para vocês, matemática, estruturada, né? Então a gente consegue ranquear esses problemas de forma organizada e transformar muitas vezes questões que a gente considera totalmente subjetivas, desprovidas, né, de uma lógica que seja comunicável para outros, para pessoas fora das áreas de acervo, a gente consegue fazer isso usando essa ferramenta, né? Ela tem, inclusive, né, quando a gente vai ver os recursos de comunicação que ela oferece ou propõe, né, a gente vai ver que tem até estratégias nesse sentido, de como você transformar o conhecimento que foi coligido com a própria aplicação do método, para comunicar isso para outras áreas que não necessariamente são versadas, ou seja na metodologia, seja na conservação de acervos, né? Então, ela ajuda a gente a ultrapassar essas barreiras. E aí, como eu mencionei para vocês também, uma das coisas mais importantes, ela justamente permite a gente ampliar o que se sabe sobre o acervo e comunicar isso de uma forma melhor, né? E a gente não está falando só internamente, né? Ela não facilita e melhora a comunicação e o entendimento sobre o acervo, suas demandas internamente, mas externamente também. Então, não é à toa que a gente vê, por exemplo, instituições como a Biblioteca Nacional, como a Fiocruz e o Arquivo Nacional, publicando esses resultados, porque isso é uma forma também dessas instituições oferecerem para a sociedade, né, a qual elas respondem, né, efetivamente, como instituições de interesse público, resultados do seu trabalho e avaliação desse mesmo trabalho, né? São indicadores de avaliação continuada desse trabalho em relação aos acervos. Então, isso permite não só, como falei para vocês, essa qualificação de uma comunicação interna, mas um aprofundamento em relação ao público e à sociedade como um todo, do que essas instituições fazem e dos problemas e das questões que elas enfrentam. E isso é muito valioso também, inclusive, para a gente poder, até em momentos como esse, bastante difíceis para instituições de memória como um todo no Brasil, poderem ter as suas questões, suas demandas bem compreendidas e entendidas, né? E circulando entre vários atores e pessoas interessadas para que isso possa promover também, de certa forma, a mudança, né? E aqui eu trouxe também esse daqui eu tirei da metodologia publicada originalmente em 2016, né? Que eu acho que acho que na versão simplificada eles colocaram de outra forma, mas eu achei bacana, isso eu queria trazer para vocês, né? E sintetiza um pouco essas questões que a gente estava falando, né? Então, a gente está falando dessa questão de oferecer também, ou conseguir visualizar um certo equilíbrio entre preservação e sustentabilidade, né? Nesse cenário de recursos que são cada vez menores, né? De pressões de usuários e de público, e dessa necessidade de transparência em relação ao que a instituição faz e como ela usa os recursos que o governo ou a sociedade disponibiliza para ela, né? Então, essa metodologia pode ser muito, muito importante para garantir não só um fluxo e uma equalização dessas questões, né, por meio desse balanceamento, desse equilíbrio, mas também de fazer isso de forma mais clara, né, e precisa, né? E ser capaz de comunicar questões que às vezes são muito técnicas ou muito... Isso pode parecer até uma contradição em termos, né? Porque a gente fala o tempo todo que essa metodologia é complexa e tal, mas ela propõe, se a gente for conseguir levar ela a cabo e ao final, a gente vai conseguir construir junto com ela um modelo de indicadores para poder avaliar esse trabalho, com boa parte desse trabalho que é feito com os acervos. E isso, como eu falei para vocês, é precioso não só para quem trabalha com os acervos, que tem dificuldade de comunicar o que faz, seja internamente para outras áreas, seja para fora, para a sociedade, né? Então, ela tem um valor muito grande nisso, né? E na questão, obviamente, de tomada de decisão, que ela é absolutamente crucial, né? Aqui eu coloquei só ele tem um objetivo que é um pouquinho mais sintético,
que eles até chamam de, né, que é um objetivo nos termos técnicos, que é garantir um entendimento dos riscos, né, e dos processos de deterioração afetando esses patrimônios, né, e depois poder produzir estratégias ou formas de ação para poder garantir a sobrevivência ou a melhor permanência desse patrimônio, né? Então, isso é meio que um resumão do que essa ferramenta pode entregar para a gente, né? E aqui eu achei interessante, por isso que eu trouxe também, peço desculpas por não ter traduzido, eu deixei como estava no original, mas eles falam da diferença entre risk-based decision making e a gestão de riscos, né? Apontando que a gente pode ter decisões baseadas em risco, né? E não necessariamente ter um processo maior de gestão de riscos, né? Mas que isso é valioso porque permite a gente ter essa visão em perspectiva, como foi colocado lá, né? Então, a gente pode fazer isso muito focado, né? Eles até falam aqui focado em um ou dois riscos. Então, a metodologia também permite isso, né? Se a gente quiser fazer, mas o grande ganho que a gente tem com ela é entender isso dentro de um contexto mais amplo, né? Porque a gente vai entender a questão da gestão de riscos e o que ela pode oferecer para a gente, se a gente tiver um quadro o mais completo possível de avaliação dessa instituição, seja o entendimento do seu contexto, né, o que ela é, as condições que o acervo estão, o que é a sua infraestrutura, né, até o entendimento de todos os riscos que podem impactar essas coleções, esses acervos, né. Então aqui, eu não sei se vocês já viram essa ilustração, é muito bacana, trouxe para vocês, está lá no guia também. Eles partiram de uma ilustração da gestão de riscos propostas pelo documento da ISO, né? E a gente vai ver justamente essa conformação cíclica, né? Como essas coisas não terminam, né? Você começa identificando o contexto, fazendo identificação, análise, avaliação, tratamento, monitora, e depois você revisa isso. Isso significa rever o contexto, rever a identificação, análise, avaliação e tratamento a partir do que está sendo colocado, do que está surgindo de novidade ou de mudanças e transformações, inclusive pela própria ação da ferramenta, né? Conforme a gente vai tratando os riscos, o próprio modelo de trabalho vai mudando, porque a gente vai poder passar a priorizar outras coisas. Então, por isso que tem que ser uma coisa contínua, porque o risco que a gente identificou ontem e tratou hoje já não é o risco que a gente vai precisar tratar amanhã, porque ele já foi debelado ou mitigado, né? Então, a gente vai poder priorizar outras coisas. E justamente a ferramenta oferece para a gente não só esse olhar cíclico, né, e para um planejamento contínuo, mas de poder resolver, fazer um planejamento estruturado onde a gente consiga identificar e resolver as coisas por etapas, né? Então, eu vou fazer isso, eu vou até aqui, sanando esse risco, e depois eu passo para o próximo, que foi considerado o segundo mais importante dentro da nossa cadeia de avaliação e análise de riscos, né? Então, isso, como falei para vocês, é uma coisa muito importante num cenário que a gente tem, geralmente, de muita dificuldade em relação a isso, né? Então, essa ferramenta ajuda a gente a estabelecer um certo controle sobre essas ações de gestão e esse cenário da instituição e do acervo, né? As condições do acervo e o que pode ou não interferir, né, na permanência do acervo, no seu valor, ao longo do tempo. Então, a gente consegue ter uma visão mais clara e como qualquer um responsável por atividades de gestão, né, de planejamento, isso é absolutamente crucial. E aqui dá para ver, a gente vê também com clareza um pouco o que é a metodologia, né? A gente está falando, né, na identificação, eu sei que a Cecília tratou isso com vocês já, né? Tem 10 agentes identificados, então a gente vai identificar quais são os agentes que estão presentes nos riscos na nossa instituição.
A gente vai ter as camadas de envoltório, que são 6, né? Então a gente vai ver de forma estruturada e poder avaliar onde estão esses riscos e quais são essas camadas de proteção e onde que estão os problemas que a gente pode sanar mexendo nessas camadas, né? Do acondicionamento, do acervo, até as paredes da sala, o mobiliário e telhado, e até além disso, né? O terreno onde está, a área onde se encontra, tudo isso pode ser extremamente importante para a gente poder fazer essa identificação que vai ser crucial para a análise e avaliação, né? Depois a gente vai ter os tipos de risco e a gente, na análise das coisas que são bastante complexas, né? Também, infelizmente, não vou entrar em detalhe aqui hoje, talvez eu nem seja a melhor pessoa para falar sobre isso, mas a gente tem a proposta, a base da proposta da ferramenta é trabalhar com essa escala de análise ABC, e a gente vai ver um pouquinho o que significa isso, né? A ideia é poder oferecer depois um quadro que compara, né, a frequência e o tipo de dano que é causado por cada um desses agentes em cada parte ou tipo ou componente do acervo, e a partir daí a gente vai ter condições de avaliar isso que eles chamam de magnitude de risco, para poder estabelecer níveis de prioridade e aí para poder repensar no tratamento justamente essas camadas de envoltório e todos os estágios, esses 5 estágios de controle que vem a partir daí, né? Então, como a gente viu lá, o método parte desses 6 passos ou etapas, né? Então, primeiro a gente tem contextualização, depois identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento. Como eu falei para vocês, na metodologia ABC, aquela versão integral publicada em língua inglesa, e acho que francês também, mas não tenho certeza, as etapas eram 5, né? Parava no tratamento. Mas acho que muito acertadamente eles incluíram essa etapa final de monitoramento, que na verdade já estava meio subentendida no processo como um todo, como uma 6ª etapa que garante de certa forma, essa continuidade e um dinamismo, né, para a aplicação da metodologia. E uma coisa muito importante que eu vou adiantar para vocês aqui, porque até com receio de esquecer, a questão do monitoramento e do processo como um todo envolve um cuidado bastante específico com a documentação desse processo. Então, se a própria implementação e o treinamento, né, e as etapas que compõem não forem bem documentadas, se não oferecerem como resultado esses documentos de síntese, a gente vai ter muita dificuldade de garantir essa continuidade. Isso acontece com uma certa frequência. Muitas vezes a gente, e até é uma coisa que a gente pode identificar em algumas, talvez até com uma certa tradição em algumas instituições, ou nas instituições brasileiras como um todo, a gente tem uma certa dificuldade com aquilo que a gente poderia chamar de um lado positivo da burocracia, né? Que é conseguir registrar e documentar procedimentos e processos de trabalho de forma efetiva e adequada. E a metodologia depende disso para funcionar. A gente precisa ter todo esse processo e quem participou e quando foi e que critérios foram usados e quais as referências foram usadas para se chegar a essas conclusões, seja na análise, na avaliação ou na proposta de tratamento, muito bem documentadas e registradas. Se a gente perde isso, a gente fica com uma grande dificuldade na hora de retomar isso ou de garantir esse funcionamento contínuo, né? Acho que até por isso que a gente vai ter essas publicações de grandes relatórios que meio que finalizam ou iniciam esse processo do uso do método, né? É interessante isso, que, na verdade, esses relatórios finalizam esses projetos de implementação, mas que, na verdade, são o começo de tudo, né? O que a gente está vendo ali é o ponto de partida da implementação do método, que é uma coisa que não termina, né? Isso que eu acho que é importante a gente ter muito claro, né? A gente está falando de coisas aqui que são processos de trabalho contínuos. A gente não faz uma gestão de riscos, ela não acaba, você não faz ela uma vez e depois você está resolvido para todo sempre, né? Não é esse tipo de iniciativa, é uma coisa que a gente precisa ter funcionando sempre,
e depois a gente vai discutir isso um pouco. Eu preciso até me controlar um pouquinho no horário, que eu tenho mania de falar demais, mas eu queria reservar mesmo um tempo para a gente conversar um pouco sobre esses problemas e as questões que a gente tem em tratar isso nas nossas instituições no Brasil. E uma delas é justamente essa dificuldade de ter equipes não só treinadas, mas que possam se dedicar ao acompanhamento e à continuidade dessa operação. Então, muitas vezes, é o que eu falei para vocês, aquela realidade do projeto, ou de viver dependendo de financiamento, de editais e assim por diante, né? Você tem lá começou uma coisa super bacana, teve um ano de investimento, foi super legal, veio um consultor outro especializado, treinou todo mundo, mas a questão é como é que a gente vai a partir daí, né, fazer isso funcionar. E eu posso dizer para vocês que isso é bem difícil, porque eu já participei, acho que em 4 instituições, em 2 delas de forma mais presente, e a gente não conseguiu garantir essa continuidade. Então foi uma coisa que foi, infelizmente, tratada e aconteceu como um projeto, né? Foi lá, teve um ganho, obviamente, de conhecimento em relação à situação do acervo e metodologia, e de conseguir ampliar um pouco, né, o reconhecimento dessas dificuldades e dos problemas e tal, mas a gente não conseguiu transformar isso num processo de trabalho contínuo. Então, a contextualização, eu não vou ficar... Isso aqui tudo, gente, como eu falei para vocês, eu extraí esse conteúdo desse guia, que é bastante completo, como eu falei, é uma versão resumida da metodologia, publicada em português, então eu não vou me focar a ler todo o conteúdo que eu trouxe, eu vou focar em alguns pontos específicos para a gente depois poder fazer uma discussão, acho que mais interessante, sobre esses desafios de implementação, né? Então, o que é importante lembrar em relação à contextualização é que ela precisa ser a mais ampla possível, né? A gente precisa entender o acervo e a instituição como um todo integrado. Então, a gente está falando aqui de ambiente físico, administrativo, legal, político, sociocultural e econômico, né? O que significa isso? A gente vai ter que entender detalhes dessas questões todas, dessas relações, até para entender quem são as pessoas que a gente vai ter que envolver, né? Aqui eu trouxe outra observação que eu julgo importante, a gente precisa identificar quem são esses atores, e a gente muitas vezes acha que, por exemplo, a questão da conservação do acervo se encerra no departamento de conservação, mas isso a gente sabe que não é por aí, né? A gente precisa contar com quase todos os funcionários da instituição e às vezes até com instruções e acompanhamento de como as pessoas que vêm de fora se comportam dentro das salas, ou mesmo o que elas trazem de fora. Tudo isso pode ter um peso para esses riscos que a gente está tentando mapear aqui, né? Então, é super importante entender, fazer esse processo muito bem. E aqui eu acho que tem uma questão que também, já adiantando um pouquinho da nossa discussão lá do final, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de conhecer de forma cumulativa o que é essa realidade dos acervos nas instituições, né? Muitas vezes, a gente tem instituições tentando implementar o método, mas que tem dificuldades muito básicas ainda, né, em relação a identificar o próprio acervo, né, o que eu tenho, onde estão as coisas que eu tenho, né, coisas que às vezes não estão inventariadas, não estão identificadas, não tem situação jurídica definida, né, quando você tem boa parte do acervo onde a instituição, o museu, não consegue provar que aquilo pertence a ela, porque o processo de doação não foi completado, não foi até o final, né? Então isso é uma realidade muito constante para a gente, né? E tudo isso gera problemas na hora da gente poder entender o que são essas coisas e o peso que elas têm para a instituição e o status ou a realidade que elas têm, né? Então esse passo da contextualização é absolutamente crucial para isso, né? E às vezes eu diria até que boa parte das dificuldades que a gente vai ter em oferecer continuidade ou se aprofundar na identificação de riscos e na proposição de ações de tratamento, ela advém justamente de uma dificuldade de entender o contexto adequadamente da instituição, né? Então, é realmente uma coisa muito importante. Eu trouxe essa ilustração que acho que resume um pouco isso, né? A gente está vendo aqui todos esses
esses âmbitos, né, que podem ser importantes para se conhecer essa realidade dos acervos e conhecer esse contexto de forma mais aprofundada, né? Então a gente não resolve isso, não é aqui vale a pena apontar isso também, a gente não vai implementar isso sozinho, né? Não existe isso, eu lembro até um exemplo interessante para trazer para vocês, de uma situação de tentativa, como eu falei do IMS, a gente conseguiu reunir todas as equipes de acervo para fazer o treinamento e conhecer a metodologia. Isso significa reunir mais ou menos umas 40, 50 pessoas. Só que isso nem de longe era o que a gente precisava para ter esse entendimento ou esses aspectos mais amplos dentro da nossa avaliação. Então, por exemplo, ter gente da área administrativa, o pessoal, por exemplo, que trabalha com seguro dos acervos, né, o pessoal que trabalha com produção, todo esse pessoal tem que estar envolvido para a gente entender mais amplamente o que são esses riscos e qual que é o papel a ser desempenhado pela metodologia e pelas pessoas que estão tentando implementar a metodologia na instituição. A segunda etapa seria já partir para a identificação de todos os riscos que nos interessam, né? Esses que oferecem ameaça para os acervos que a gente não considerou, que são coisas que a gente pode deixar de lado, né? Isso pode acontecer também. Então, muitas vezes o que acontece, até por isso que eu resolvi marcar essa parte aqui para vocês, é que a gente não faz essa identificação de forma devida. A gente, às vezes, não é capaz de identificar todos os riscos que estão impactando, que podem impactar o acervo, a coleção. Isso nos dá um entendimento que não é completo da realidade, e isso vai tornar não só a nossa avaliação, mas como a proposta de tratamento também incompleta. Então, é uma coisa que dá bastante trabalho, mas é muito importante que a gente consiga mapear esses riscos de forma bastante detalhada, né? E existe uma tendência, isso até é uma questão, né? Todas as instituições geralmente sabem quais são os riscos mais complicados que elas enfrentam. Então, existe até uma tendência quando a gente vai tentar implementar a metodologia, de focar excessivamente nesses riscos. É lógico que eles merecem atenção, porque se eles já estão na mente de todas as pessoas, significa que, de fato, eles têm uma certa história na instituição que revela o seu peso. Mas a gente tem que ser capaz de poder avançar também em outros riscos, né, para não ficar excessivamente focados nisso. Um exemplo interessante, gente, acho que tem alguém com o microfone aberto. Gritando feito bicho. Pedir para vocês só fechar o microfone. Ou você queria ficar fazendo birra para fazer o que você quer? Então, um exemplo interessante é justamente, por exemplo, no Brasil é muito comum, a gente tem questões com incêndio, que infelizmente a gente tem tragédias muito próximas aí, e bem documentadas, né? Então a gente sabe que as instituições sofrem muitíssimo com o risco de incêndio, né? E que é um risco bastante importante, porque ele pode até ser, infelizmente ele é mais frequente do que a gente gostaria, né? Então, mas mesmo assim ele pode até não ser tão frequente, mas quando ele acontece, geralmente ele afeta uma grande parte do acervo, né? Então a gente teve o caso do Museu Nacional, por exemplo, foi uma perda quase que completa dos acervos do museu, né? Mais recentemente o caso da Cinemateca, né, em São Paulo. Então a gente tem essa tendência de focar nisso. Então, por exemplo, no caso do IMS, a gente tinha problemas com inundação por causa de chuva e também o risco de incêndio. Aí a tendência é que muitas vezes você vai ver o resultado desses trabalhos, você vai ver uma concentração efetiva em riscos que são os mais reconhecidos e que acabam tendo a maior concentração de esforços, né, para mitigação, mas não necessariamente é a melhor saída se você não fez o mapeamento completo dos riscos existentes, porque tem coisas que podem passar desapercebida, e a grande vantagem desse mapeamento completo é isso, a gente consegue identificar não só os riscos óbvios, que é esses que a gente tem tendência de focar nossos esforços, o que é bom por um lado,
mas entender também riscos que a gente desconhecia, né? Especialmente quando a gente permite a interlocução com outros atores que não são necessariamente as pessoas que, sempre as mesmas pessoas que mexem com os acervos, né? Então, por exemplo, a gente muitas vezes descobre riscos importantes conversando com o pessoal que cuida das salas de exposição, que cuida da limpeza, que faz a segurança dos edifícios, com o pessoal que faz a manutenção de edifícios. É absolutamente precioso envolver esse pessoal, né, da gestão da manutenção. Então a gente passa a ter compreensão de riscos que antes pareciam inexistentes ou pelo menos nada óbvios, né? Então é fundamental que a gente amplie esse escopo. E a identificação, como a gente viu lá, né, tem os 10 agentes que a Cissa trouxe, eu não vou entrar nisso aqui, porque vocês já trataram disso, né? As 6 camadas de inventório que já foram apresentadas, e os 3 tipos de risco, né? Então, aqui só para a gente relembrar, vocês já viram, eu faria só um comentário importante aqui sobre a questão da dissociação, que eu acho que é uma das questões muito pouco... que afeta boa parte das nossas instituições e que tem soluções muito eficazes e não complicadas e não custosas, mas que é um tipo de risco que geralmente é deixado de lado ou é muito pouco identificado, né? Então, por exemplo, um exemplo só para ilustrar isso para vocês, né? Instituições que têm acervos de arquivo ou de obras que têm uma série de partes ou elementos constitutivos, essa fragmentação, seja na forma de catalogação, de documentação, ou de localização física, ou de embalagem, ela pode gerar, se for feita de forma adequada, pode gerar essa dissociação. Isso pode ser absolutamente desastroso, né, para acervos, né? No caso de acervos de arquivo, por exemplo, que eu já tive experiência com isso, a gente tem, por exemplo, a tendência de separar acervos fotográficos, né? Então, a gente acha que a fotografia tem um status diferenciado que precisa ser separada, eu não estou falando de separada fisicamente, porque ela tem demandas de conservação específicas, e pode ser separada por isso, né, para garantir uma melhor conservação do suporte, mas a desvinculação contextual desse material, ou seja, você não sabe mais que aquela fotografia estava relacionada a um relatório de atividades, ou que estava relacionada a uma exposição, ou a um evento específico que gerou aquela foto. Isso pode significar, e acontece em muitos arquivos, não sei se já tiveram a oportunidade de ver isso, é uma coisa muito triste, esses documentos acabam até perdendo sentido, porque o contexto que garantiu o entendimento deles foi perdido por essa dissociação entre o documento imagético e o documento textual, né, que estavam ligados e faziam sentido juntos contextualmente, né, não necessariamente fisicamente. Isso significa não só essa avaliação mais em relação ao item ou a séries de documentos ou objetos, mas em relação ao entendimento do que é o sistema de documentação e os protocolos de documentação e identificação dessas coleções, né? Se isso não está claro, como eu falei para vocês, a gente tem questões lá, talvez um dos grandes riscos e que na verdade, o que está por trás da nossa avaliação de contexto para poder iniciar esses projetos, é entender justamente o que a gente guarda, se a gente tem um certo controle sobre aquilo que o museu se propõe a preservar, ou o arquivo, ou a biblioteca, né? Isso significa, assim, tentando simplificar isso ao máximo, a gente tem que saber basicamente quantas coisas a gente tem, de que tipos elas são e onde elas estão guardadas, né? E essas 3 perguntas muito básicas e muito óbvias, que deveriam ser não ser um problema para as instituições que têm isso como atividade fim, na verdade, elas se constituem, em grande parte, um dos grandes problemas, porque a gente não consegue responder essas perguntas. E não conseguindo responder essas perguntas, a gente tem dificuldade de entender todas as outras que a gente precisa fazer para entender, inclusive, quais são os agentes e qual o alcance que esses agentes têm em relação à deterioração desse patrimônio, né? As 6 camadas de envoltório, como a Cecília já apresentou para vocês, então só para deixar claro que a gente precisa conhecer todas essas camadas, não adianta a gente ficar... existe uma tendência também
bastante bem ilustrada pelo paradoxo entre o trabalho do conservador, do gestor de conservação preventiva e do restaurador, né, que é essa atuação em relação a uma obra específica, a um documento específico, né, e em contrapartida, quando a gente pensa a propostas ou modelos ou ferramentas de gestão que valem para a coleção, o acervo como um todo, né? Mas a gente tem essa tendência, geralmente, de se fixar muito próximo aos documentos, então a gente dificilmente vai além do mobiliário da sala onde eles estão guardados, né? E a gente sabe que boa parte dos riscos que a gente vai ter, por exemplo, os riscos de incêndio e de inundação, que são típicos problemas no cenário brasileiro, eles muitas vezes estão nessas outras camadas. Então, se você não entendeu isso, né, e a relação que essas camadas guardam entre si, você não vai conseguir propor soluções adequadas para se preparar para esse risco ou para mitigar esse risco, né? Então, e aqui vocês podem não concordar comigo, mas eu realmente acho que a gente, nós, enquanto conservadores ou gestores de acervos, temos muita dificuldade de ir além disso, porque justamente o nosso modelo de trabalho, que é o modelo de estruturação da própria instituição onde a gente está inserido, ele é muito compartimentado, né? Então, a gente, olha, você tem esse cargo, a sua responsabilidade é essa, você vai até aqui, então, daqui para frente é uma outra pessoa que vai lidar com isso em outro departamento. E a gente tem problemas de comunicação bastante difíceis, né? Então, a questão das camadas do inventório é absolutamente fundamental para a gente entender essa complexidade, né? Se a gente quiser fazer uma proposta, por exemplo, para trabalhar com gestão de risco, só dentro entendendo só a sala, indo até a sala, né, onde está guardado a reserva técnica, a gente vai conseguir estabelecer algumas questões e até propor algumas soluções, mas a gente vai perder o cenário ampliado que permite a gente oferecer uma solução integrada para esse problema, né? Então, essa dificuldade de avançar no conhecimento ou no reconhecimento dessas camadas todas e na relação entre todas as pessoas que estão na instituição, independentemente se elas lidam com o acervo diretamente ou não, elas dificultam imensamente esse trabalho como um todo, né? Então, a gente sofre um pouco dessa miopia em relação àquilo para qual a gente foi treinado ou aquilo que a gente conhece enquanto realidade ou limite profissional, né? Então, aqui os 3 tipos de ocorrência, de risco, né? Não vou entrar aqui na definição, mas é só para a gente ver que a proposta do modelo é esse, né? A gente, depois de identificar quais são os riscos, a gente vai tentar classificar eles enquanto raros, comuns ou processos cumulativos, né? E a partir dessa classificação que a gente vai poder entender o impacto que eles têm no acervo e poder planejar soluções efetivas para lidar com isso, né? Então, só para vocês terem uma ideia, é essa tabelinha de cruzamentos que a gente precisa fazer, né? Então, você tem lá todos os tipos os fatores de risco e você cruza isso com o que eles são ou como que eles se aplicam, né, nessa classificação de raridade, né, se são eventos comuns, são processos cumulativos, né? Isso vai ajudar a gente a identificar o que é aquilo que acontece com mais frequência e que pode ser uma pista para a gente definir o que é o risco mais importante, mas não necessariamente, como eu falei para vocês, porque se a gente não vê isso no contexto mais amplo e não pensa, por exemplo, o tipo de impacto e a profundidade do impacto desse fator de risco, a gente acaba se perdendo. Então, isso não é suficiente, por isso que é uma parte do processo, né? Então, aí a gente parte para a análise de risco, né, que a gente vai um pouco entender o tamanho, depois de ter identificado os riscos, a gente vai entender o tamanho, se a gente o que a gente vai fazer com eles e como que a gente pode priorizar esses riscos, né? E aqui a gente também vai ter a oportunidade de aprofundar o conhecimento desses riscos, né? Contextualizando eles minimamente dentro
da sua chance de ocorrência e do impacto esperado que ele pode ter em relação a esse acervo, né? Lembrando que é sempre importante lembrar que no caso de instituições culturais ou instituições de acervo, o que a gente está falando de impacto é a perda estimada para esse acervo, né? Ou as suas partes constitutivas, né? Então, isso que é o impacto que a gente fala o tempo todo, né? E aí, uma das possibilidades, e é o que a gente vai ter avançando na metodologia, é poder cruzar justamente essa perda de valor com a frequência ou rapidez desses processos, desses riscos, né? E dos processos que estão envolvidos, né, na possível perda de valor desses acervos, né? Então, esse cruzamento é fundamental para a gente entender onde está começar a compreender o que é a magnitude de risco, né? E é para isso justamente que serve a tal da escala ABC, né, que eu vou explicar rapidamente para vocês, né? A escala A, ela quantifica essa frequência, a probabilidade de ocorrência de um evento. Então, a gente vai saber se é aquilo que a gente viu lá, né? Se aquilo acontece, é muito raro daquilo acontecer, ou se aquilo pode acontecer, é muito comum que ele aconteça. Então, isso vai ter um peso determinado dentro dessa escala. E esses três componentes, né, A, B e C, eles vão ser combinados e pontuados para a gente obter o valor da magnitude de risco, que é o que vai mostrar para a gente um pouco, ou ilustrar adequadamente as possíveis estratégias que a gente vai ter para lidar com esses riscos, né? E já com uma clareza maior em relação à existência e possível impacto que eles tenham, né? Então, o componente A vai falar de frequência desses eventos, né, que estão por trás dos fatores de risco, e o B e C vão falar de perda de valor do acervo, né? Então, aqui resumindo, né, a escala, o elemento A indica essa frequência, intervalo de tempo médio, ou em anos, ou entre dois eventos consecutivos, e para o risco de processos cumulativos, ele também indica em tempo para o determinado grau de dano, para acumulação de dano, né? E o índice B, o componente indica o tamanho da perda de valor esperada em cada item do acervo afetado pelo risco, né? Então, aqui é uma coisa importante e vale a gente retomar aquele raciocínio da gente entender como é que é importante você ter muito bem identificado a totalidade do seu acervo e ter uma visão bastante qualificada em relação ao que ele é, né, e a situação que ele se encontra. Porque senão a gente vai ter dificuldade também de estabelecer como que esse componente como que esse risco pode afetar esse acervo ou a parte do acervo que a gente está, o item, né, um conjunto que a gente está tratando. E aqui vale lembrar também que uma das dificuldades em relação a acervos não museológicos, né, ou bibliográficos, a gente tem uma tendência para ter um controle no nível do item do acervo, né? Você tem geralmente uma identificação, os inventários e os processos de catalogação se dão no item. No caso do arquivo, muitas vezes a gente tem esse processo de catalogação, de concentração, de agregação de informação nas séries ou em conjuntos de documentos, né? Então, isso é uma das dificuldades da metodologia, mas existem propostas para lidar com isso, como você lida com séries ou coleções dentro de coleções, né? Então, isso acontece também, por exemplo, com museus, dependendo da tipologia. Você pode ter um museu de arqueologia que tem obras que estão quebradas, que foram escavadas, que têm milhares de partes, né? Então, muitas vezes você não tem um nível de descrição para todas essas partes, mas você precisa integrar isso, entender isso para poder qualificar essa relação parte-todo e entender isso como parte desse acervo que está sendo analisado e quantificado ou identificado, né? E a gente tem o componente C, que vai falar para a gente justamente quanto do valor do acervo é afetado, né?
Então, só para vocês terem tem vários exemplos lá no manual, no guia, que vocês podem ver, que ilustram bem essas questões, né? Mas eu lembro de uma lá que é interessante, quando eles falam da questão de risco, né? Então, por exemplo, a chance de um avião cair em cima do museu e explodir o museu pegar fogo e perder tudo, né? Pode ser uma chance muito pequena. Lógico que isso deve ser calculado se o museu está na rota de pouso, de decolagem do aeroporto tal, né? O tipo de aeronave que circula ali. Mas a gente pode, se a gente tem, se isso acontece, por exemplo, a frequência é muito improvável de acontecer isso, né? Uma frequência muito rara. Mas se acontece, pode ser catastrófico, né? É como que o próprio fogo, o dano causado pelo fogo, que deve ser um desdobramento desse acidente, por exemplo, aéreo, né? Quando ele acontecer. Então, por exemplo, a gente equilibrando esses fatores todos, né? A frequência, o tamanho esperado de perda e essa estimativa de quanto do valor do acervo vai ser afetado, a gente vai conseguir compor uma visão completa em relação para oferecer para a gente essa possibilidade de avaliar esses riscos e propor soluções, né? Se a gente tratar de forma individualizada esses componentes, a gente vai ter muita dificuldade de avançar, né? Você pode identificar uma possibilidade de acontecer um acidente e a frequência, mas isso não é suficiente para a gente poder criar uma ação, né? Planificar um trabalho para poder lidar com isso, né? Gente, só fazer uma pequena pausa aqui, o nosso horário, Marinês, é até 8h30, é isso? É 8h30, Gabriel, exatamente. Então, eu já estou meio que ultrapassando o ponto, né? Eu vou fazer o seguinte, gente, como eu falei para vocês, vão ter acesso a esse material que eu estou apresentando aqui e têm acesso às referências todas que são muito bem ilustradas e contextualizadas. Então, se vocês me permitirem, eu vou pegar uns 10 minutinhos a mais da nossa conversa, ultrapassar aqui, para poder falar um pouco dessas relações, né? Só para vocês terem uma ideia do que a gente falaria um pouquinho de avaliação de riscos, de como isso, a gente vai enxergar a magnitude sendo calculada, e a partir daí, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu acho que é interessante, Gabriel, você abordar essa parte quantitativa também, eu acho que vai faltar, se você não... Você falou da parte qualitativa, né? Mostrar essa tabela quantitativa. Vou mostrar para vocês espera aqui mais um pouquinho, né? Rapidamente, se vocês puderem. Eu não sou uma pessoa muito... Eu falo demais, como eu falei para vocês, e também é um desafio grande falar dessa metodologia em curto tempo, né? Inclusive, se a gente vai tentar contextualizar a aplicação dela, que acho que é bem valioso para a gente, né? Então, o que nos interessa aqui é justamente chegar na magnitude de risco, que a gente vai encontrar a partir dessa identificação desses valores dos elementos A, B e C, que vão compor isso que a gente chama de magnitude de risco, ou MR, né? E aqui a gente vai ver isso nessa tabelinha, né? Essa tabelinha não é o resultado final, mas ela vai nos ajudar a entender esse grau de prioridade do risco e relacionado à perda de valor esperada que pode ter no acervo, né? Então, esse cruzamento entre a frequência que isso pode acontecer e o tipo de dano ou perda proporcional que isso pode causar no acervo é o resultado que nos interessa aqui, e é algo que a metodologia, se a gente conseguir cumprir todas as etapas, pode nos apresentar com muita precisão, né? Apesar de ter várias questões, isso está apontado na metodologia como um todo, a gente está falando de uma metodologia de trabalho complexa, que a gente tem muitas variáveis, né? Algumas delas mais subjetivas ou mais objetivas, mas mesmo assim o grau de precisão que a gente vai conseguir ao final da implementação é muito grande, e pode ter um peso enorme, como eu falei para vocês, na hora da gente poder justificar alguma ação específica ou emergencial, ou planejamento para alguma ação
que foi identificada como prioritária dentro da instituição, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, uma coisa que talvez vale muito a pena reforçar é que isso é uma forma a metodologia, ela oferece a possibilidade de construir essa ponte entre diferentes áreas da instituição, para poder focar na conservação dos acervos como resultado, o que é algo muito raro e muito precioso. Então, ela permite, e até, por exemplo, não é à toa, né? A Marinês está falando aqui, essa questão matemática dos valores e de transformar as coisas em números e indicadores, é algo extremamente precioso, porque muitas vezes, por exemplo, é a linguagem que o pessoal do financeiro, da administração, entende melhor, né? Porque é mais comum para o cotidiano deles. Então, eu já tive essa experiência de ter aliados muito importantes, por exemplo, na área administrativa, por conta dessa metodologia. Eles passaram a entender o que significa gerenciar um acervo e o peso que isso tem para a instituição a partir da metodologia e da sua implementação. Isso não foi possível fazer isso sem a metodologia, porque a gente não conseguia romper essa dificuldade de comunicação entre as áreas, né? Que muitas vezes se dá, como eu falei para vocês, por formações diferentes e pela essa estruturação estanque da instituição, né? Então, o tratamento aqui, a última etapa, quando você conseguiu identificar os riscos e fazer essas relações e estabelecer o peso dessas relações e desses impactos, a gente vai conseguir estabelecer ou conceber ou projetar medidas eficazes para eliminar ou reduzir os maiores riscos, né? Aqueles que a gente considera mais inaceitáveis, né? E segundo essas prioridades que a gente vai estabelecer também de acordo com esse mapeamento, né? Isso é crucial entender que se a gente não segue a metodologia ou o que ela traz de específico, de especial para a gente é justamente essa capacidade de oferecer uma lógica criteriosa para entender quais são essas prioridades, né? O que vem primeiro. Então, eu sei que tudo isso é importante, mas eu sei que para poder fazer o trabalho acontecer, eu vou ter que decidir o que vem primeiro e encadear essas soluções. Então, a ferramenta vai me ajudar a fazer isso, né? E como eu falei para vocês, a questão do monitoramento, que é fundamental para a gente poder fazer isso ser continuado, né? E se transformar numa ação regular da instituição e não ser meramente um projeto para passageiro, né? Que muitas vezes, infelizmente, é o que acontece. Como eu falei para vocês, eu já acompanhei 4 tentativas de implantação do método e nenhuma delas foi eficaz, né? Assim, eficaz no sentido de foram muito úteis e geraram muito conhecimento, mas não se transformaram em processos contínuos de trabalho, né? Eu acompanhei no Arquivo Municipal de São Paulo, no Arquivo do Estado de São Paulo, na Pinacoteca, no Instituto Moreira Salles e acho que teve mais um na casa no Museu da Imigração. Teve uma tentativa também a partir de um workshop que foi dado lá. Então, a gente vai ver que esse é um grande desafio, e essa parte do monitoramento e do entendimento de que isso é um processo cíclico e precisa ser revisto e tem que ser uma coisa dinâmica, que envolve várias pessoas na instituição, é absolutamente fundamental, né? E, gente, o que eu separei aqui, depois desse último slide, eu até escrevi errado aqui, eu vou passar para o último já, mas o que eu queria fazer, aproveitando esses 10 minutinhos, se vocês topassem, era discutir um pouco de por que, apesar de tão óbvio, até gostaria de ouvir vocês um pouquinho, apesar de tudo parecer tão óbvio em termos de eficiência, de por que fazer, por que é tão difícil a gente trabalhar com isso no Brasil, e por que mesmo instituições grandes com infraestrutura têm dificuldade de transformar isso nesse processo contínuo que precisa ser, como eu mostrei para vocês, né? Então, só para resumir algumas das questões que já apareceram aqui, e obviamente queria contar com vocês também, se quisessem falar, é só abrir o microfone e comentar. Eu já estou partindo do princípio, como a gente já avançou no horário aqui, que a gente já está na nossa parte de discussão. Vou até sair aqui da apresentação para poder ver vocês.
E eu acho que o importante era um pouquinho isso, entender por que é tão complicado isso. Né? Eu acho que deu para vocês terem uma noção um pouco do que é o conceito dessa ferramenta e o porquê dela. E, de fato, como eu falei, e como a própria Cissa mencionou ontem na apresentação dela, é uma ferramenta complexa, envolve um monte de variáveis, e de atores, e de análises, né? Mas ela é uma coisa bastante óbvia e bastante direta, né? Não existe por que não fazer uma coisa dessa. Ela parece ser uma solução, ela é uma solução absolutamente crucial para qualquer instituição que lida com acervos. A questão é por que a gente não consegue trabalhar com ela, né? Então, eu queria só enumerar algumas coisas e queria ouvir vocês depois também. Então, a gente já falou, por exemplo, da dificuldade de ter uma pessoa dedicada, um grupo de pessoas dedicada à continuidade desse trabalho, né? Para garantir esse dinamismo dessa investigação toda e desse processo de trabalho. A maioria das instituições não consegue fazer isso, não consegue mudar a sua estrutura para poder garantir isso. Por exemplo, a Fiocruz, eu fico bastante animado com o processo que eles começaram lá, porque a Fiocruz conseguiu fazer isso. Mas é uma instituição enorme, né? Não é uma instituição que pode servir de exemplo para a gente, porque não existe outra Fiocruz, né? Então, eles conseguem ter um funcionário dedicado para tocar isso, né? Então, no caso brasileiro em geral, a gente teria que descobrir uma forma de ou garantir que isso funcionasse sem ter uma pessoa dedicada, ou criar essa possibilidade, né? Entender que isso é uma questão crucial. Essa questão de tratar como projeto e não como processo de trabalho, que está ligado ao nosso modelo de financiamento para a área de cultura, é uma questão fundamental. Essa ausência de conhecimento sobre as coleções e sobre o contexto das coleções na instituição é crucial. Então, boa parte das instituições não tem inventário concluído, não sabe o que tem, aquelas 3 perguntinhas que eu falei para vocês, né? O que tem, mais ou menos o tipo das coisas que tem, identificar o que tem, tipificar o que tem e conseguir localizar fisicamente essas coisas minimamente, né? Saber, por exemplo, que está tudo numa sala, que está tudo lá de fato, já é algo bastante interessante, mas nem sempre é a realidade das instituições, né? Então, isso também cria um contexto difícil para a gente iniciar esse trabalho de contextualização e de identificação de riscos, né? Quando a gente tem dificuldade de entender, inclusive, o que é o acervo como um todo, né? E isso parece uma coisa boba, mas a gente vai ver, por exemplo, que essa relação, inclusive, de acervo arquivístico, bibliográfico e acervo museológico é uma relação complexa. Tem instituições que tratam tudo isso como acervo, tem instituições que tratam o acervo museológico como principal, quando é um museu, e os outros acervos como secundários. Tem instituições como a Fiocruz que dá o mesmo peso para eles, por conta da configuração da instituição. Mas essa clareza em relação à política e o entendimento dos seus acervos também é fundamental para poder caminhar com uma ferramenta, com uma metodologia como essa. E muitas vezes, eu até queria abrir para vocês, mas eu, por exemplo, conheço pouquíssimas instituições que têm isso muito bem resolvido para poder oferecer esse ponto de partida, digamos, qualificado, né, para esse trabalho, né? Então, não sei se vocês concordam, se alguém quer comentar alguma coisa. Queria muito ouvir vocês sobre essas dificuldades, possíveis dificuldades. Gabriel, foi um prazer te ouvir. Só complementando, foi um prazer te ouvir. Desculpa ter um tempo tão resumido. Imagina, Maria, foi minha culpa. Eu sou ruim nesse planejamento e costumo falar demais. Imagina, foi muito didático, foi interessantíssimo. Enfim, eu acho que todo mundo gostou bastante. E eu anotei 2 perguntas bem iniciais, 3 perguntas no chat, né, dos nossos convidados, era sobre o Museu Nacional, como valorar o museu pós-incêndio, né, o acervo. Isso foi uma pergunta da Beatriz Cunha, ela pergunta atribuir valor a um acervo resgatado como do Museu Nacional. E outra pergunta também da Eloá e da Carolina Diniz, elas falam sobre o plano museológico, alguns planos museológicos desatualizados, e como ter um plano museológico, você precisa também ter o sistema de gestão de riscos, né? Se tem uma interlocução, se uma coisa independe da outra.
E, como você falou, a gestão de risco tem que ser tratada como um programa do acervo, um programa da instituição, não um projeto, que sempre tem aquele começo, meio e fim, não começa, mas não continua, e não, então, todos os estágios, né, que você apresentou para a gente, possivelmente não faz esse ciclo, né, não faz o ciclo continuar para voltar ao monitoramento e iniciar na análise. Desculpa interromper alguém que iria falar, me perdoe. Você que, acho que é Keila, né? Kelly, por gentileza, pode falar, perguntar ao professor seu questionamento. Boa noite, professor Gabriel. Boa noite. Eu queria saber se, com relação ao risco, ao gerenciamento, se existe alguma forma de padronização ou regulamentação, como acontece numa instituição financeira, que tem lá o acordo da Basileia, que regulamenta todos os bancos e deixa essa questão do gerenciamento do risco ser administrado pela própria instituição, no caso aqui do acervo, independentemente da forma que ele é qualificado, ele poderia ter a sua avaliação de risco monitorada, vamos dizer, regulamentada por essa instituição, que é o da Basileia. Eu queria saber se, para os museus, se existe algum tipo de regulamentação, se existe algum tipo de interação com uma instituição que faria essa ponte. Muito pertinente a sua pergunta, Kelly. Obrigado. Olha, acho que infelizmente a gente não tem esse tipo de regulamentação. Ela poderia ser muito bem-vinda para uma metodologia como essa, né? Então, o ideal é que isso fosse tratado como um procedimento quase que obrigatório para instituições. E o problema disso é que mesmo se o IBRAM, por exemplo, que fizesse isso para os museus, ou se o CONAR que fizesse uma diretiva para os arquivos em relação a isso, o problema seria como tornar isso uma coisa que fizesse sentido na prática, né? Porque, como a gente viu, isso precisa vir acompanhado de uma série de questões para funcionar na instituição, né? Então, faria sentido fazer essa regulamentação e meio que obrigar as instituições a perseguirem esse tipo de metodologia, implementar essa rotina nova de trabalho, desde que a gente pudesse também oferecer junto ciclos de treinamento, um pouco uma discussão sobre como a instituição tem que se preparar estruturalmente para fazer isso, para transformar isso num trabalho continuado, né? Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente não tem nada parecido. Em alguns países, como aqui no Canadá, por exemplo, se indica que as instituições trabalhem tem uma expectativa muito forte das instituições terem um sistema de gestão de risco implementado. E isso pode ter impacto, assim como tem no Reino Unido também, e nos Estados Unidos, para alguns museus, por meio de modelos de credenciamento dessas instituições. Então, para você ser uma entidade, um museu credenciado, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou mesmo no Canadá, para receber dinheiro público ou de determinadas fontes de recurso, você precisa obrigatoriamente ter certos modelos ou resultados de gestão visíveis ou funcionando, né? Então, nesses contextos, às vezes funciona isso. Não, no caso da gestão de risco especificamente, mas no Canadá é uma coisa esperada com mais força. Assim. Nos Estados Unidos e na Inglaterra não é obrigatório, mas é um componente que tem um peso nessas avaliações, né? Então isso poderia ser uma coisa bastante interessante nisso, oferecer uma certa regulamentação um pouco mais centralizada por esses órgãos, por exemplo, né? Seja o IBRAM, no caso dos museus, seja o CONARC, no caso dos arquivos, né? As bibliotecas, eu não sei, teria que ser pelos conselhos, talvez, né? Eu não sei. Mas acho que a Biblioteca Nacional não exerce essa força política, né, de organização metodológica, como o CONARC e o IBRAM costumam influenciar os museus. Mas acho que é isso, acho que infelizmente não existe, mas poderia ser uma coisa interessante, por exemplo, se o IBRAM se interessasse em transformar isso como uma coisa obrigatória. Por exemplo, eu acho, até já caminhando para responder a outra pergunta anterior, né, em relação, eu tenho
visões talvez um pouco inusitadas em relação ao plano museológico e a própria questão do Museu Nacional, porque, por exemplo, eu costumo achar que o plano museológico no Brasil, ele costuma ser uma coisa muito para inglês ver. Eu já passei por várias instituições e todo mundo tem assim, obrigaram a gente a fazer o plano museológico, aí vai lá e gasta uma fortuna fazendo quando consegue dinheiro, ou faz um troço lá, e geralmente são documentos que você engaveta, que não significam nada para o dia a dia da instituição, né? Então, eu gosto um pouco mais da abordagem que a gente vê em alguns países na Europa, nos Estados Unidos, que é assim, você tem que ter, não existe plano museológico, existe um plano de gestão, um plano estratégico, que tem que estar ancorado no que é a missão da instituição. Obviamente, você tem que ter a missão muito bem definida, a missão, os objetivos, que a gente também tem dificuldade de definir no Brasil, né? Geralmente, eu lembro do caso do IMS, né, quando eu cheguei lá, perguntei e tal, não, a gente tem um negócio lá, e você vai olhar, é uma coisa que assim, ou cobre o mundo inteiro, então nos interessa o mundo inteiro, que não resolve nada, porque ninguém vai cobrir o mundo inteiro, você tem que saber exatamente o que, com um pouco mais de coerência, né, qual é o contexto de interesse da instituição, em termos de colecionismo, de programação cultural e assim por diante. Então, a minha resposta até para a pergunta anterior é que o plano museológico pode ter um peso importante se ele incluir essas coisas, ou se, como é esperado, se a partir dele a gente conseguir instaurar ou planejar procedimentos técnicos adequados para aquilo que foi apontado como prioritário ou não no plano museológico. O problema é que a gente geralmente, como eu falei para vocês, esse documento não gera essas outras coisas. A gente vai ter só o plano museológico, e que é aquela coisa feita para... A Pinacoteca fez isso. A Secretaria, quando eu estava lá, a Secretaria de Cultura falou que era meta, todos os museus tinham que ter plano museológico. A Pinacoteca rapidamente contratou uma consultoria que custou uma fortuna, fez um plano museológico e foi rapidamente engavetado, e ninguém nunca mais sabe. Na verdade, o plano era super interessante. Eu trabalhava no arquivo, eu guardei, eu engavetei o plano. E ele era muito bacana, ele fez uma investigação, foi até, se eu não me engano, foi a Expomos que fez ou a Cristina Bruno, não lembro, mas fez uma super investigação do que é o museu, apontou problemas, apontou sugestões estratégicas, foi um negócio excelente, mas infelizmente não serviu para nada, e só para ser entregue como meta cumprida, né? Então acho que a gente tem que superar um pouco isso também, a gente tem que ter coisas que funcionem efetivamente nas instituições, e se livrar um pouco dessa burocracia obrigatória sem sentido, que às vezes rodeia a gente, né? A questão do Museu Nacional, também muito importante a pergunta, é um super desafio, né? Na verdade, o desafio diminuiu um pouco, porque era uma coleção de 20 milhões de objetos, e agora sobrou muito pouca coisa. Então é muito mais fácil a gente fazer gestão de risco com o acervo diminuto que sobrou, mas eu diria que uma coisa super crucial é estabelecer esse peso de prioridades. O que a gestão de risco poderia trazer para o trabalho eu acho que até eles estão tentando fazer uma coisa desse tipo no Museu Nacional, né? Eu não estou acompanhando mais de perto, eu até acompanhei no começo, mas eu confesso para vocês que eu discordei de alguns caminhos que foram propostos, e eu preferi me afastar. Quando eu vi, por exemplo, que tinha um foco enorme de ficar fazendo réplica em 3D de obras, enquanto boa parte da coleção estava soterrada ainda, e o plano de resgate nem estava pronto. Então, eu, depois de acompanhar 2 reuniões com essas pirações curatoriais, que eu chamo de o que é a próxima exposição que a gente vai fazer, e não conseguir falar do plano de resgate, que é o motivo pelo qual eu estava ali representando o ICON, e o Pedersoli também pelo ICRON, né? Isso me deixou um pouco assustado, assim, né? Mas imagino que eles tenham avançado melhor em muitas coisas aí. Mas acho que isso é uma questão absolutamente fundamental, entender o que é o acervo, o que sobrou desse acervo, né? E o que é por exemplo, esse resgate tem um resgate que foi feito do que sobrou do desastre, e tem um resgate, digamos, documental, de referências do acervo que não existiu na instituição, o acervo não estava bem documentado, e tem um grande, se eu não me engano, tem uma grande iniciativa para conseguir recuperar isso com pesquisadores que passaram pelo museu, com outras instituições que trocaram informação com o museu. Então, tudo isso é muito válido, né? Mas é muito importante estabelecer o peso que essas coisas têm, né?
o que é um acervo original, se cabe falar em original, o que é esse acervo referenciado documentalmente, né? Então, tudo isso é crucial. Eu acho que, sem dúvida, a metodologia traria um conhecimento e propostas em relação à gestão dessa nova realidade do Museu Nacional que seria precioso, com certeza. E eu só queria, antes de encerrar essa resposta, falar que eu acho que uma das questões do Museu Nacional, e até relacionado com o que a gente conversou aqui, o Museu Nacional não tinha documentação do seu acervo, né? E quando tinha, essa documentação estava junto com o acervo, que é uma coisa que a gente sabe que não deve ser feita, né? Porque se você perde o acervo, você perde a documentação, e se você perde a documentação, você perde o acervo junto. Então, essas coisas precisam estar separadas, né? Então, eu lembro que eu fui fazer a pedido do Pedersoli, falar de um seminário sobre resgate depois do que aconteceu no Museu Nacional, e a primeira coisa que a gente precisa propor é isso, a instituição precisa ter separado isso, o que é a sua documentação, e eu estou falando tanto de documentos originais, por exemplo, que demonstram a propriedade, a relação de propriedade do museu com seu acervo, que são documentos de valor jurídico, né? Isso precisa estar apartado do acervo, e tanto quanto a documentação de referência, que é tudo aquilo de informação que foi coligida e reunida sobre aquelas peças ao longo de toda a trajetória da instituição, né? Esse backup não pode estar num servidor guardado na mesma sala com os acervos, sem uma cópia fora, né? A gente sabe que isso é a catástrofe da catástrofe, né? Porque você perde o físico, perde a relação de contexto dos repositórios digitais e perde a documentação que mostrava minimamente como aquilo foi parar ali, né, e qual que era a relação que o museu tinha com aquele objeto. Então, por exemplo, isso é uma das coisas que a gente fez correndo no IMS, e aí fica claro até um exemplo interessante para mostrar para vocês, que não é bem resolvido nem nas instituições com mais dinheiro, mais recursos, né? A gente rapidamente foi separar, porque estava guardado na mesma sala. Uma parte dos processos dos termos dos contratos de compra, de acervo, de doação, os originais estavam juntos na reserva técnica. O que a gente fez imediatamente foi transferir isso para uma outra localidade. Felizmente, o IMS tem 3 edificações em 3 cidades diferentes, então consegue distribuir isso. Nem toda instituição consegue distribuir isso, não é uma coisa fácil, né? Mas é uma coisa que a gente precisa pensar. E aí, aquilo que eu falei para vocês, a questão da documentação e esses fatores de risco agregados, a gente pode... Algumas soluções são muito fáceis e muito imediatas, e muitas vezes a gente não faz isso só por desconhecer, né? Então, a metodologia pode trazer isso para a gente, pode ajudar a gente a resolver coisas que são muito fáceis de resolver e que muitas vezes a gente nem sequer imagina que o problema existe ou acha que a solução é uma coisa absolutamente custosa e difícil, que vai levar, preciso de 2 projetos do BNDES para resolver isso, e na verdade é uma coisa de processo de trabalho, de investir na reorganização da cultura de trabalho da instituição, de protocolos de trabalho, né, de procedimentos. Então, eu acho que isso tudo, a metodologia ajuda a gente a ter clareza e perspectiva, né, em relação a essas possibilidades e soluções. Gabriel, tem tanta pergunta incrível, interessante. Eu vou encaminhar todas para você, com o e-mail de quem perguntou, tá, gente? Porque, beleza, infelizmente, gente. O nosso horário está muito apertadinho. E vou encaminhar todos para o Gabriel. Muito obrigada por quem ficou até aqui, por quem precisou sair, todo mundo, né? Todo mundo sabe dos seus horários, né? Infelizmente, mas obrigado pela presença de todo mundo, do Gabriel, viu, Gabriel? Muito obrigada mesmo. Obrigado, Marinês, foi ótimo. Adorei estar aqui com vocês. Nossa, eu ficaria assim a noite toda aqui conversando sobre isso. Eu acho que até a proporia, viu, Marinês? Eu não sei, posso até ajudar a organizar isso, que eu acho que é uma coisa que interessaria muito a todos nós, ter outras instâncias para continuar essa discussão, né? Claro. Por exemplo, a metodologia, a gente tem essa série de documentos aí disponíveis, tá? Mas entender como que a gente pode trabalhar com isso, em que contexto aplicar isso, se a gente pudesse ter mais espaço para discutir essas coisas, acho que seria muito precioso para todos nós, né, que se interessam ou trabalham nessas instituições, né? Vamos fazer, né? Novos encontros para o ano que vem, do acervo, da oficina, com vocês, parceiros. E muito obrigada, gente, foi incrível mesmo.
Amanhã a gente tem outro encontro com a Juliana Batista, falando do RIORG, complementando esse assunto também do análise de risco, método ABC. Está sendo incrível mesmo, obrigada a todo mundo que participou, e não esqueçam, amanhã, nesse mesmo horáriozinho, a gente se encontra aqui, tá bom? Tchauzinho. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigado. Um Gabriel. abraço a todos. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo.